Olá, boa tarde a toda a comunidade dançante que acompanha as redes sociais do Centro Coreográfico. Hoje nós damos sequência na nossa programação de aniversário, 16 anos de Centro Coreográfico. A programação de agosto está linda, com muitos convidados especiais. E hoje nós recebemos aqui a queridíssima Cássia Navas. Eu vou fazendo uma introdução dessa live enquanto o Facebook vai avisando as pessoas que nós estamos online e os convidados forem chegando. Ok? A live fica gravada, ela vira um arquivo de vídeo que fica registrado aqui no nosso Facebook e vocês podem acessá-lo depois também. Esse é um recurso muito bacana. Bom, eu sou o Diego Dantas, diretor artístico do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Dou boas-vindas a todas, todos e todos presentes. E quero apresentar aqui a nossa conversa ao vivo, que vai partir dos conceitos de cultura coreográfica, cultura corporal e cultura da dança, presentes no livro Dança, História, Ensino e Pesquisa, organizado pela nossa convidada Cássia Navas, pela Isabelle Lunet e o querido Henrique Rochelle. O texto, que é foco das perguntas e dessa live, é o Dança, Brasil entre Culturas, de autoria da nossa convidada, e instiga o leitor a refletir sobre a dança, tendo seu ponto de partida na pergunta como é dança no Brasil. A nossa convidada, Cássia Navas, é professora pesquisadora do programa de pós-graduação em dança, no Instituto de Artes da Unicamp, é autora de Imagens da Dança em São Paulo, Dança Moderna, Dança e Mundialização, Políticas da Cultura no Eixo Brasil-França, Vem Dançar, de Teatro do Movimento, um método para o intérprete criador, e de Arte da Composição, os dois últimos juntamente com Lenora Lobo. E Dança, História, Ensino e Pesquisa, que é o livro citado hoje, juntamente com Isabelle Lunet e o Henrique Rochelle. Atualmente desenvolve o programa Menu de História da Dança, destinado a promover palestras, cursos e seminários de História da Dança à la carte. Boa tarde, Cássia Navas. Tudo bem com você? Boa tarde, bem. Boa tarde a você, Diego. Boa tarde aos povos da dança e outros povos que estão aqui nos assistindo nessa tarde de sábado, dia 15 de agosto. Tá tudo bem? E eu estou muito contente e honrada de ter sido convidada para comemorar os 16 anos do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, que é um orgulho para a dança no Brasil, é um orgulho para quem faz arte no Brasil, não só para quem faz dança, e tendo passado por diretores e diretoras tão importantes que já me acolheram aí de diversas formas, em diversas ocasiões, não só eu trabalhando, mas eu usufruindo, né, do tanto de coisas e arte, das cataratas de dança que passam ali para o centro coreográfico, como a Regina Miranda, depois a Paula Mori. É uma honra eu estar aqui hoje, porque 16 anos parece que é pouco tempo, mas para uma instituição brasileira é muito, né? Sempre é mais. 100 anos aqui são 300, 16 anos são 45 talvez. Então é uma honra estar aqui nessa tarde conversando com o Diego. E com Muito vocês. obrigado. 15 de agosto. Querida, nós temos um briefing, algumas perguntas para fazer. Eu quero convidar quem está nos seguindo a curtir, a compartilhar, a comentar, deixar seus comentários aqui, é importante para a gente. Isso gera engajamento para a nossa live, vai ativando uma rede também a partir de quem está nos acompanhando, e é um momento bacana, enfim, de difusão desses conhecimentos que são para o público, para a comunidade dançante, para toda essa turma que a Cássia muito bem pontuou. Como nós temos algumas perguntas e a Cássia é uma convidada especialíssima que tem muito a contribuir, eu já vou começar a nossa sequência, a nossa rodada de perguntas e respostas.
já com a pergunta que é o estopim do texto que a gente está falando hoje, né? Que é o Dança Brasil Entre Culturas, que parte dessa pergunta: como é dança no Brasil? Cássia Navas, como é dança no Brasil? Pois é, né? Na verdade, Diego, essa é uma segunda pergunta estupim desse texto, e ela vai pensando quando você falou, um outro texto que foi também no meu blog, esse texto está no meu blog, que é cassianavas.com.br, a partir de um link que vocês podem acessar o e-book dessa publicação. E tem um outro texto pequeno, de acho que 2 páginas, que eu escrevi há muito tempo atrás, chamado Brasil Brasilidades. E lá ele foi escrito por uma publicação específica de uma Bienal de Dança estrangeira, né, que foi realizada na França, a Bienal de Dança de Lyon, e eles me pediram um texto, e a pergunta que eles me fizeram foi o que é dança no Brasil. E lá eu já coloquei assim, eu vou fugir dessa questão, que é uma questão ontológica, que nem sempre a gente pode fugir, mas eu vou, para tratar um objeto tão vasto e quase impossível de ser abordado na sua totalidade, quase não impossível, né? Eu vou partir de como é dança no Brasil. Lá eu já tinha colocado isso, e hoje, quando você me fez essa pergunta, eu lembrei desse texto, que está aí também nesse blog. Quem quiser acessar, vai lá e dá uma olhada. Como é que é dança no Brasil? Então, a partir desse texto, eu organizei, de certa maneira, esse texto, que foi uma conferência que eu fiz um pouco antes da publicação desse texto, e durante o evento, que foi o disparador desse livro, né, e não só do meu capítulo, artigo desse livro, mas dos outros, ele foi uma espécie de consolidação de um tanto trabalhado, principalmente ensinando história da dança no Brasil. Principalmente, não só na universidade, né, na Unicamp, onde eu ensino, mas em vários lugares. Há muitos anos que eu venho propondo cursos de História da Dança no Brasil, meio pioneiramente, pelo menos até onde eu sei. E a primeira coisa que as pessoas me falavam quando eu estava estudando com eles e propondo formas de se acessar dança no Brasil, a partir de como é dança no Brasil, sempre me perguntavam, mas você não vai começar pela dança no mundo? Já que a gente vai falar do Brasil, e a minha primeira provocação, que eu acho que tem a ver com a segunda questão que você vai me colocar, que eu sei, porque a gente já fez assim a gente não fez uma coreografia, mas nós estabelecemos, digamos assim, pautas de improviso, né, para improvisar, é que o que eu respondia a essa questão, se você não vai começar pela dança no mundo, eu falava, mas o Brasil está no mundo, então nós vamos começar a falar do mundo, né? E isso é uma guinada que a gente pode chamar, e que eu chamaria hoje, de decolonial, né? Na época não se falava isso, né? Então, a gente está numa topologia aí do mundo que não é a mesma dos países do norte, ou dos países do extremo oriente, né? Mas nós estamos no mundo, né? Nós estamos no mundo, nós não estamos fora do mundo, e a partir daí que eu comecei a ensinar a história da dança no Brasil. Mas como é dança no Brasil? Então, a partir desse longo trajeto de pesquisa e de ensino, né, porque ensinar em permanência, os professores sabem disso, nos coloca dúvidas cotidianas, algumas vezes, sobre aquilo que parece dado, principalmente com os alunos mais jovens, né, que tem aquela questão muito, digamos, espontânea de perguntar coisas que a gente fala, mas é óbvio, aí você volta para casa, eu particularmente da Unicamp, que eu moro em São Paulo, então de Campinas, dizendo, mas não é tão óbvio assim que eu estava falando. Então vamos nos reperguntar, às vezes, as mesmas perguntas. Então eu comecei a trabalhar como a dança do Brasil, entrando nesse universo, a partir de uma trilogia que está posta aí nesse livro, que é uma forma de acesso a essa dança, que é a cultura corporal, cultura da dança e cultura coreográfica, sobre o qual eu posso falar um pouco depois. Então, eu estabeleci, a partir dessa trilogia, inspirada em alguns debates que eu tive ao longo do meu doutorado, inclusive, de um estágio doutoral que eu fiz na França, estabelecer assim, não o que é, mas como a gente pode
discutir essas questões a partir de um entretecimento entre o que eu chamo de cultura corporal, cultura da dança e cultura coreográfica. E se isso a gente pode aplicar para a cultura corporal do Brasil, para a dança do Brasil, também podemos falar do Japão, também podemos falar de algum país ou de uma topologia menor, um estado, uma cidade, ou alguma topologia cultural, por exemplo, que se estabeleça dentro em limites menores. Outro dia eu estava pensando, a gente pode estudar essa cultura da dança corporal e coreográfica no limite até dentro de uma tribo indígena ou de um quilombo, por exemplo. Estabelecer topologias menores. E são topologias, e é esse entre culturas que vai te mostrar como é a dança do Brasil, são categorias de análise para a gente chegar, a partir de determinadas exemplaridades, a pensar um arco mais grande de quem somos nós nesse momento, principalmente nesse momento, né? Que cultura corporal a gente está falando agora, nesse momento que o corpo está completamente em crise. Sim, em crise, em isolamento, em espaços de restrição e em produção nos espaços domésticos, né? Nós conversávamos um pouco sobre isso antes de começarmos o ao vivo, mas a gente já estava conversando um pouquinho antes, construindo essa intimidade, né? Que é importante. Mas você comentou junto à primeira pergunta, e eu te pergunto, querida, no início do artigo, vocês pontuam o eixo Brasil-França, né? Ida e volta, tem toda uma contextualização para isso, no texto que está no e-book disponível no site da Cássia Navas, que está aqui nos comentários, que é o www.cassianavas.com.br. Mas eu te pergunto, querida, pautar a história da dança no Brasil a partir de referências ou das contribuições dos mestres europeus ou americanos configura uma história de valorização da cultura do colonizador? Você tocou na questão decolonial, algumas contextualizações falam do pós-colonial, do descolonial, e hoje fala-se do decolonial, mas essa perspectiva contribui para que desigualdades se acentuem e como essa predominância pode condicionar ou condiciona a experiência estética, tendo as referências dos mestres europeus e americanos, sobretudo no ambiente acadêmico, né? Onde a gente está mais habituado a encontrar essas bibliografias e o que vem dessa história. Olha, eu acho que sim, a sua primeira pergunta, né? Há uma sobrevalorização da cultura do colonizador, e não só numa primeira vaga de colonização, mas numa segunda, numa terceira, numa quarta, né? Então, essas relações entre colônia e metrópole, entre centro e margem, entre o de cima e de baixo, o da esquerda ou da direita, ou da extrema ou não da extrema, elas estão postas no mundo e são, digamos assim, a gente que estuda a modernidade junto com o colonialismo, a pós-modernidade junto com o pós-colonialismo, elas estão muito pautadas pela questão do capitalismo, né? Quem vende o quê, para quem é vendido, né? Como, para quem se vende, como e para quem. Então, é uma coisa, e nesse sentido, é uma organização da espécie humana, né? E que começa, enfim, e tem, enfim, eu não vou trabalhar aqui a história da economia num momento tão breve, mas está muito ligada com a história da economia e das trocas simbólicas, que a economia também pauta, e vice-versa. Quando a gente se apropria de determinadas coisas, ou o circuito capitalista se apropria de determinadas coisas das trocas simbólicas, são as trocas simbólicas que vão se tornar
não bem de consumo, mas produto de consumo, etc. Então, sim, eu acho que sim. Agora, por um outro lado, uma das coisas que eu aprendi com alguns mestres brasileiros e também cubanos é que se está aqui à nossa disposição, né? Se esse livro, ou se essa técnica, ou se essa estética está aqui à nossa disposição, ela é nossa. Evidentemente que ela é reiteradamente colocada numa situação assimétrica. Então, tem o que você chamou aqui de mestres, com todo o respeito que eu tenho pelos mestres, mas o que significa esse edifício, né, simbólico de um mestre de fora, face ao edifício simbólico de um mestre de dentro, principalmente os mestres da tradição, digamos assim, que aí já é uma coisa que vai complexificando. Então, tem uma assimetria muito grande. E se a gente começa a entrar nessa questão da simetria, no sentido de tornar mais simétrico essas trocas, que não é fácil, gera embate, gera dor, gera deslocalização de poder, a gente pode se apoderar disso. Um dos mestres brasileiros que me ensinou isso, muito lá atrás, quando eu era uma jovem pesquisadora, com pouquíssimos livros disponíveis de qualquer mestre, né? Porque aumentou muito a produção de livros, né? De dança escrita, sobre escrita sobre a dança. No Brasil e fora do Brasil, no Brasil tem muito, mas aqui um aviso para quem está me vendo, a gente se lê pouco entre si. A gente se cita pouco entre si. Uma forma de descolonizar isso é a gente começar a se ler, se citar e até se problematizar, porque também não temos que andar junto em arroz japonês todos colados, certo? Não é uma cirandinha onde nós vamos estar. Então, a gente se cita pouco, se lê pouco, em detrimento da maior parte das citações, disso que você chamou mestres europeus e norte-americanos, e que estabelece um edifício maior. Então, assim, existem já edifícios. O grande desafio é equalizar essa assimetria e torná-la mais simétrica. Ou seja, tem que descentralizar essa narrativa, e isso, Diego, não acontece só dentro da academia. Isso está nas academias de dança, nas escolas de dança, isso está numa grande parcela das curadorias de quem programa dança nesse país. Com certeza. Melhorou, mas muito ainda tem que ser feito. É fácil? Não é. Tem muita dor envolvida nessas histórias, de parte a parte. Tem uma parte onde dói menos, tem uma parte onde dói mais, mas dói porque crescer dói. Né? Ninguém quer abandonar os privilégios. Então, faz parte, eu acho, e nesse específico livro, que se chamou Ida e Volta, chamou Ida e Volta justamente por causa disso, porque vai e volta. Porque geralmente, por que volta? Quantas vezes a gente abriu publicações de coletâneas de países realizadas publicadas ou nos Estados Unidos, ou mesmo no México, ou mesmo na Argentina, e em alguns países da Europa, e não tinha um artigo de nenhum. Quantas vezes? Então, isso faz parte de tornar mais assimétricas essas relações. Né? Não tem vida fácil. Para tornar mais simétrica, não vai ter vida fácil. Né? Mas é um jeito da gente, nesse seminário que foi fruto, que é esse livro ao que você se refere, esse artigo meu que estava dentro, por exemplo, tinha 11 pesquisadores brasileiros e 2 europeias. 11 pesquisadoras e pesquisadores brasileiros e 2 europeias. Para elas foi um pouco difícil, como é para a gente quando a gente vai para lá. Né? Foi um tanto difícil. Porque nós estávamos, de certa maneira, não só descolonizando o olhar delas, mas o nosso também. Porque é norte, sul, leste, oeste no Brasil. É fácil? É fácil, mas eu acho que é possível. É possível criar esses espaços de descolonização intramuros, extramuros, em busca disso que eu estou chamando de uma nova simetria. E sempre, né, Diego,
assim, essa assimetria total não existe. Porque senão a gente cai em. Eu vou ter você tomar assim. A gente cai em debates assim da pureza, uma simetria pura. E a gente sabe aonde a questão da pureza nos leva, né? Uhum. A eugenia, etc, etc. Então, total não vai ser, mas ela está muito desigual. Então, batalhas múltiplas terão que ser feitas nesse sentido. E não é só na academia, é em muitas outras partes. Eu aproveito a sua fala, a sua resposta, para falar um pouco sobre um projeto do Centro Coreográfico, que é a revista virtual Passos, né, que já está na sua segunda edição. O Centro Coreográfico, na primeira gestão inaugural da Regina Miranda, teve uma revista chamada Gesto, né, com, se eu não me engano, 4 edições. Me corrijam se eu estiver errado, dando alguma informação errada, quem estiver aí me acompanhando. E eu, virtualmente, a primeira edição teve uma edição virtual e física, a Passos, que saiu agora no último dia 9, só virtual, por força da pandemia, pelas questões do isolamento, e até porque a gente demorou um pouco para entender o que publicar, né, nesse contexto que a gente está vivendo, nesse estado pandêmico, né, com essas relações. Então, tem muito esse retrato. E um dos artigos da Passos, o último artigo da Passos, né, fala da residência especial Criadores Negros na Dança, que foi realizada em julho de 2019, no Centro Coreográfico, contemplada pelo Berecena, e o título é A Prática tensionando e partilhando saberes. Então, eu percebo que nesse contexto, sim, esses encontros, sobretudo entre os. Obrigado, Gil, estou dizendo 4 edições nos comentários, Gil Santos. Então, essas ações, sobretudo os encontros entre nós, fazedores dos países da América Latina, América do Sul, Centro-América, geram tensões porque, de fato, a gente acha que se conhece, mas não se conhece tanto. Né? São a própria configuração da escravidão nos países foi diferente, as guerras civis geraram questões diferentes em cada um deles, e de fato são tensões, como você bem pontua, e o fato da gente se reconhecer, se ler, é importantíssimo para que haja essa visibilidade para as nossas produções, né? Querida, eu vou partir para a nossa próxima pergunta, para não desperdiçar, para aproveitar bastante você aqui. Essa pergunta fala sobre o trabalho em dança, né? Já que a gente começou falando de como é dança no Brasil, falou dessa ida e volta Brasil e França. A gente está com a questão do trabalho da sobrevivência em latência, né? Pelo isolamento, por tudo que impactou no setor cultural. Tem a frase que todo mundo diz e que é verdade: os primeiros a parar e possivelmente os últimos a retornar. E sobre o trabalho em dança, a pandemia, a emergência cultural, a Lei Aldir Blanc, a gente tem nessa relação ida e volta Brasil-França a referência do Estatuto do Intermitente em alguns países da Europa e que alguns outros países na Europa estão estudando esse estatuto para possível implementação. O Ministério da Cultura de Portugal criou um grupo de estudos que visa a análise e a atualização dos regimes legais vigentes, que enquadram os contratos de trabalho e respectivos regimes de segurança social dos profissionais do espetáculo, condições de trabalho, modalidades e vínculos jurídicos de contratos de trabalho, regimes contributivos, regime da reconversão profissional, acesso aos apoios, enfim, tudo aquilo que fala da realidade desse fazedor de dança, que nem sempre está em cena, que a maior parte do tempo está se preparando, fazendo o seu aprimoramento profissional, seus ensaios, né? E a intermitência laboral, amplamente abordada em alguns países europeus, significa que o trabalhador, aquele que não tem um rendimento fixo, né, e nenhum vínculo de trabalho duradouro, está protegido por benefícios fiscais ou apoios de segurança social. Você acredita que o Estatuto do Trabalhador Intermitente seria viável no Brasil ou nós estamos muito distantes dessa organização laboral? Estamos muito distantes dessa organização laboral. Estamos e sempre estivemos.
né? Eu conheço bastante bem o quadro francês, que também está sendo colocado em causa, né? Não é o que foi, não tenho acompanhado muito recentemente, mas, de toda maneira, o caso, né, ou a questão do trabalhador intermitente já nasce dentro ali, no caso francês, de uma circunstância onde a questão do estado do bem-estar social já está posta. Então, tem um terreno, tem um tipo de organização que, digamos, protege o trabalho e o trabalhador em geral, né? E aí, dentro desse quadro, é que vai se, por briga política, porque é uma questão política, de várias categorias dos intermitentes, não só da dança, mas do teatro, do cinema, do audiovisual, da música, isso vai sendo tecido já, digamos, vai sendo bordado e tecido dentro de um tecido maior. Esse tecido maior, a maneira do estado do bem-estar social, salvo em alguns períodos da história do país, e muito contestados, então, que a gente não pode fazer, acontecer em pequenos clusters, tipo o ABC, aqui de São Paulo, né, da onde saíram, enfim, figuras de combate, nacionais, inclusive, até um presidente da República, onde onde isso se colocava a partir de um nicho. Então, resumindo, nós não temos esse tecido e talvez nunca tenham, quase de uma maneira global, nunca tenhamos tido. Bom, no período, eu achei muito interessante essa sua colocação, porque nós estamos vivendo um período de precarização e de mudança da questão do trabalho e da proteção do trabalho de uma maneira geral, né? Já estávamos vindo. Não que eu seja absolutamente contrária à reforma da Previdência, só que eu acho que ela tem que ser feita junto com a fiscal, junto com a tributária e junto com a política, porque só uma não vale, né? De um lado só. Então, nós temos pelo menos 4 reformas para serem feitas juntas e, por enquanto, só deu essa. Ou seja, só houve uma que mais, digamos assim, mais fortemente cai sobre essa questão do trabalho. Então, a gente já vinha vindo da segurança do trabalho com isso, e agora, na pandemia, as leis da pandemia, excepcionalmente, eu espero, aprovadas, né, houve corte de salários, coisas que eu jamais vi acontecer aqui. Bom, isso é um lado da coisa. Então, de precarizar ainda mais a questão dos trabalhadores e das trabalhadoras da dança, dos artistas, do emprego, é maior. Por um outro lado, e aí eu sei que talvez algumas pessoas vão ficar com uma interrogação, eu também estou colocando isso como hipótese, eu não sei, possa auxiliar os povos da dança a pensar melhor a esse respeito e normatizar o que já vinha acontecendo. Então, se está no período de flexibilização para menos, vamos ver como a gente garante pelo menos esse menos. Isso nunca foi tratado dessa maneira. Quer dizer, a questão do sindicalismo, dos SATEDs, onde tem sindidança, etc., ela foi também indo, por conta do neoliberalismo, indo um pouco ladeira abaixo em determinados polos do Brasil. No Rio de Janeiro eu não conheço muito bem. São pessoas combativas, são pessoas que estão lá, mas a coisa, o tecido modificou muito. Talvez seja uma oportunidade para se pensar isso, uma janela de oportunidades para ser aproveitada nesse momento, para ver o que dá agora para fazer em relação a um tecido que, às vezes, parece muito esgarçado e que merece que os artistas, é fundamental, na verdade, não é só uma questão de mérito, que comecem a falar novamente disso, principalmente apoiando a questão do envelhecimento. Nós somos um país, pelo menos até antes da pandemia, em que a questão da longevidade estava aumentando, também entre os artistas da dança. Não é à toa que muitos artistas da dança, que estão, digamos assim, numa idade mais madura das suas vidas, ao longo dos últimos 15 anos, continuam em cena com propostas muito inovadoras.
Então, é uma hipótese, eu acho, nesse sentido, talvez seja uma janela de oportunidade para começar a discutir isso de uma maneira nova, com todos os... Sim, eu acho, assim, eu concordo, acredito que é uma janela de oportunidades para a gente pensar essa relação com a legalidade, com os sistemas e como nós estamos, de fato. Eu acredito, penso que a Lei Aldir Blanc, mesmo sendo uma lei emergencial, ela ativa uma série de outras políticas culturais, políticas públicas para a cultura que estavam um pouco adormecidas, né, muito por conta de tudo que você bem pontuou, dessa engrenagem que foi sendo um pouco desmontada, e que talvez nunca tenha sido implementada de fato, né, na sua total pujança. Mas também, a gente tem também a questão do sindicato, você falou do sindicato no Rio, eu sou delegado federativo, além de professor, atual diretor artístico do Centro Coreográfico, eu sou delegado federativo do Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro, que é um sindicato atuante, presente na fiscalização dos contratos de trabalho, da proteção dos profissionais da dança, que tem sim suas questões a serem ajustadas, questões históricas, né? Como a gente também já pontuou, quando a gente fala dessas ações decoloniais, a gente toca num amplo espectro de ações, né? Em toda a cadeia de produção, mas também no tecido social, né? E no que nós temos. Mas o Rio de Janeiro também tem seus colegiados. A gente acabou de ter o sistema de cultura aprovado, né, virou lei, sancionado, se não me engano, em janeiro desse ano. E a gente tem também todo o plano de cultura de São Paulo como referência, que o Rio está passando pelo momento de construir o seu plano de cultura, tendo todo esse caldo que a gente está comentando aí em carne viva, né? Que é, de fato, o sustento, a sustentabilidade do artista, que é também a desconstrução desse mito desse artista que faz um trabalho e já está bem resolvido financeiramente, ou que se apresenta num espaço de visibilidade, ou que ganha um edital e que se pensa que já está bem resolvido financeiramente, que também não é real, né? Então a gente pensar essa sustentabilidade vai para esses lugares também da gente entender também o que é a segurança alimentar dos povos dançantes, o que é a nossa segurança, a nossa saúde, como a sociedade entender que a nossa profissão é uma profissão que para algumas linguagens é curta, para outras talvez mais longeva, enfim, e as nossas próprias mitologias construídas, né? Nós pontuamos os mestres da dança, nós temos circuitos e escolas que foram criadas a partir dessas referências também, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, as escolas de bailados, as escolas de danças clássicas do Rio de Janeiro, tudo isso nos forma, né? E aí eu não sei se você quer complementar essa resposta ou algum comentário para poder partir para a próxima pergunta. Você sabe que eu gostaria, talvez, Diego, se você me permite, Claro. essa pergunta com a questão, uma das questões que você me propôs de uma maneira muito esquemática, que é a dança que está sendo feita agora. Depois a gente pode voltar aí para a cultura corporal, cultura da dança, cultura coreográfica, mas para o final. Porque eu acho que tem, nesse momento, porque eu fiquei com vontade de falar um pouco dessa janela de oportunidade, o que está acontecendo agora, né? E nesse momento, e como que a gente pode pensar nisso agora, porque você falou de segurança alimentar, outro dia fui dar uma palestra, que parece que faz séculos, mas não foi em outubro do ano passado, nem faz um ano, no aniversário da companhia Laia de Dança, que é dirigida pela Lenora Lobo, com quem eu escrevi os livros de uma maneira muito particular, né, esses dois dos livros que você citou como sendo do meu currículo, talvez eles sejam mais dela do que meus, digamos. Uma situação muito particular. E uma das meninas que estava nessa palestra me perguntou o que seria sustentabilidade na dança, né? E eu justamente falei assim, olha, sustentabilidade na dança é a questão da segurança alimentar,
né? Porque quem sustenta a dança, ainda tal como a gente a conhece agora, tem uma centralidade no corpo artístico. E o corpo artístico não é um OVNI que paira sobre nós, ele está encarnado aí em você, que é artista, que dança, em todos esses que estão nos assistindo, de diferentes formas, né? E sim, eu nem falo de diversas formas, porque eu não caio, desde muito tempo, não caio na armadilha do diverso. Somos diversos, e eu sempre pergunto, tá, mas somos diversos como? Né? E até o Stuart Hall fala muito duramente contra isso, não contra, porque ele é um gentleman, mas ele aponta isso como um problema. Ele deve ser bravo, mas ele é um gentleman. Ele aponta isso como um problema, que diz que dizendo que na segunda onda de globalização a multidiversidade e a diversidade viraram fetiches consumidos pelo mundo capitalista. Então, somos diversos, somos diversos, somos diversos. Eu trabalho isso num dos meus livros, fruto do meu doutorado. Mas como é que nós somos diversos, afinal? A diversidade é fácil de falar, difícil de fazer, e o embate é enorme. Então, sim, são corpos diversos, sim, são corpos em diferentes hierarquias simbólicas, hierarquias do tempo de trajetória de carreira, de opção, da luz que se joga sobre aquilo ou não, se está embaixo do tapete, se está em cima do tapete, se está em cima, não sei. São diversos nesse sentido. A gente tem que não ter medo diversidade não pode ser uma rolha para terminar com os debates. Né? Não podemos cair nesse fetiche. Mas é no corpo que tem uma centralidade. E é tão central, é tão nuclear, é tão basal essa centralidade, que muitas vezes, principalmente no começo da minha carreira, eu ouvi de alguns professores ou de alguns bailarinos, etc., falava assim, gozada aquela bailarina, ela fala demais, porque bailarino não fala. E eu achava aquilo estranho, eu falava, mas eles falam pra caramba no palco, né? Mas só isso não basta para se tornar visível. E é por isso que a última série de lives que eu fiz nas oficinas culturais chamava Boca no Trombone. O que é a dança botar a boca no trombone? Né? Então, a questão de hoje, né? Como que se coloca essa questão da sobrevivência hoje, nesse momento, nos faz pensar, por um lado, num extremo sofrimento, e sofrimento real, e uma preocupação, sim, de fato, com a segurança alimentar, dos artistas da cena, não só dos artistas da cena, mas dos técnicos da cena, né? Porque os artistas da cena, ainda quando tem esse tipo de meio pelo qual nós estamos nos comunicando, que é construir uma nova presença a partir da ausência, eu tô aqui, eu fiz a minha iluminação, você também, eu me maquiei, percebe? Tem toda uma. Eu não comi em nenhum restaurante, comi na minha casa, eu não gastei. Enfim, é uma produção de baixo custo, de certa maneira, né? Mas que tem muita gente que está com problemas alimentares e de sobrevivência muito maiores, talvez, nesse sentido, que os artistas. Então, todo o complexo dança, todo o que coloca solidariamente a obra de arte em cena? Não é só quem está em cena, tem muita gente atrás. Então, isso aponta para isso, para essa segurança alimentar, também que você está falando, e uma questão da sustentabilidade, porque falar de sustentabilidade para a Coca-Cola, que tem que não despoluir os rios e ter um tipo de equação que feche economicamente, são aqueles 3 itens que agora eu me esqueci, né? É sustentabilidade econômica, ecológica e etc. Para vocês que fazem dança, é a questão diretamente ligada à segurança alimentar, à possibilidade de estar de pé sobre o planeta. Isso é sustentabilidade. E é uma gente que está de pé para o planeta, e eu acrescento, querendo dizer coisas, manifestadamente dizer coisas, que aí é o povo da cultura coreográfica, a partir da arte. Né? Então, não são especialistas, porque tem uma dança que a gente faz para se sentir bem, para estar em contato com a gente, em contato com os outros. Isso é cultura da dança. Para estabelecer rituais e comunicação com a comunidade e com o céu e a terra. Isso é cultura da dança. Mas tem os especialistas.
E a sustentabilidade dos especialistas, que são vocês, é preocupante nesse momento. Muito preocupante nesse momento. E isso é sustentabilidade. Já era e agora é. Por isso que a Lei Aldir Blanc e tudo que ela possa gerar, como onda, marola, pequenos sismos, terremotos em cada município desse país, é fundamental. E não é à toa que ela nasce agora, e particularmente, eu outro dia vi uma live em que a Jandira Fegali, queria agradecê-la publicamente por isso, porque eu não o fiz ainda, eu sei que ela não teve sozinha, né, nessa batalha, mas digamos assim, quem puxa a locomotiva, sempre tem gente puxando locomotiva, e foi muito interessante ela na live, porque tinha um monte de gente da dança nessa live, mas ela, uma deputada federal, que não é de dança, resumiu, teve numa fala muito simples a questão da dança. Tem uma dança que eu faço, o que eu fiz, para ficar feliz e ter saúde, tem essa dança que vocês fazem para nos deixar feliz, não foi isso que ela falou, estou parafraseando, viu, Jandira? Mas para nos deixar feliz e para nos colocar em inquietação. Olha que coisa ter uma representante dessa no parlamento brasileiro. Eu fiquei emocionada. Então, assim, não é à toa que ela é essa locomotiva nesse momento. Então, isso é fundamental. Como seguir? Como seguir? Você coloca aqui a questão eu assistindo esses espetáculos dançados em espaços domésticos. Faz a sua pergunta que eu estou fazendo, eu no final vou começar a te entrevistar. Eu ia começar a falar sem desmutar o meu microfone. São essas relações de coordenar, de dar performance, né? Das regras da performance, mediando, olhando os comentários, vendo os vídeos e o briefing aqui ao mesmo tempo. Bom, dentro dessas perguntas todas, a gente estava apontando para como que você está assistindo, percebendo, sentindo esses espetáculos dançados em espaços domésticos, bailarinos dentro de suas casas, coreógrafos escolhendo cenas através de programas e aplicativos, aulas online. E aí eu te pergunto, pela necessidade, a dança empreendeu a intimidade? Eu achei essa questão que você já tinha me pautado de maneira mais pontual e agora está muito mais bem feita, incrível. Porque eu tenho um texto que chama do íntimo, do particular e do público, para falar de intimidade. Então, para mim, a invenção da dança... Você fala de gestão e dança também nesse texto. Sempre foi íntima. Né? Então, agora, isso está muito, muito, muito intensificado, porque, digamos assim, que não só os bailarinos, mas todos nós tivemos que ficar muito íntimos de nós mesmos. E a birutice da gente vem daí, né? Porque é muito difícil conversar o tempo todo consigo mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos que escrevem, principalmente aqueles em estado de mestrado, estado de doutorado, que o problema não é escrever, o problema é você conversar com você mesmo. Quem não conversa consigo mesmo não escreve. Né? Então, tem gente que fica um pouco, assim, confuso e bota a culpa na escrita, não é. E também eu acho que os artistas, quando estão coreografando, criando, sendo coreografados, têm essa conversa, né? E ela não é fácil, né? É um embate. Então, sempre foi íntimo, né? Esse estado de estar sozinho. Só que agora você acentuou enormemente nesse sentido. E aí, nesse texto eu falo do íntimo, do particular, que é o que é feito em grupo. Isso deve estar fazendo muita falta nesse momento, né? Não só, mas assim, para todo mundo? Sim, para todo mundo, mas não importa todo mundo. Vamos falar de vocês que trabalham ou em grupo, ou com esse povo que está em volta de vocês, que também eu considero figurinista, músico, operador de som, de luz, povo da dança. A gente não exclui, eu não excluo esse povo do ato da dança. Então, isso daí, essa questão do coletivo, do fazer coletivamente, que volto a dizer, não é lindo, maravilhoso, cheio de flores, não estou idealizando, é difícil. Tem um tipo de economia interna numa companhia de dança, ou para fazer um projeto de dança, que tem uma força coercitiva, que é aquele que tem a vontade
de fazer aquilo, que geralmente é o que lidera, é impressionante essa força coercitiva. Isso é para dar lição para capitão de empresa. Como é que isso é feito? Você acha que a dança vem daí? Uma das perguntas que você traz, de onde vem a dança? Isso acho que ela não vem daí, mas por vir disso é que ela teve que estabelecer essa economia de uma força centrípeda que puxa. Para o bem e para o mal, né? Porque tem gente que acha que é dono do bailarino. Então a coisa também tem o outro lado. Né? E aí entra toda aquela discussão, né, de uma estrutura piramidal. Mas voltando à questão do. Depois você me repete essa pergunta, que eu vou falar um pouco mais disso no final. Voltando à questão do íntimo, hoje a grande questão: o que é público, meu povo? Né? Porque o esforço da economia, da economia da dança, de levar plateias em permanência para assistir um bando de gente dançando em frente de outro bando de gente, é gigantesco. Gigantesco. E tem ficado quase muito difícil nos últimos tempos. Isso é uma das minhas hipóteses, que a gente pode falar e daria uma outra live, etc. Mas, assim, a questão da crise do corpo, não é culpa não é culpa de ninguém, é o que está posto. Tudo bem que tem uns que atrapalharam um pouco aí o meio de campo, acreditando numa colonização de uma dança dita mais conceitual em relação às outras, né? Embolou muito o meio de campo, mas estamos saindo um pouco dessa embolação, graças a esses que estão golpeando as nossas portas, dizendo, também queremos fazer dança no centro coreográfico, e também queremos fazer entre nós as danças negras diaspóricas. Podemos? Devem fazer. A vida é feita de embates, não necessariamente violentos, não são necessariamente mal educados, mas às vezes a gente pode ser, depois pede desculpa e segue para frente. Às vezes a gente pode errar e dizer, eu errei, exagerei, você também exagerou. Não precisa ficar íntimo, amigo. Colega é isso, profissional é isso, tem embate. Algumas vezes a gente pode ficar junto, em momentos de suspensão de rito de passagem, como esse aqui, que é um enorme rito de passagem, digamos assim. Mas, quando faz a agregação, a gente se divide. O rito de agregação, que é o terceiro rito de passagem, não tem muito jeito. Então, assim, íntimo, particular e público, a questão grande agora, o que é o público? O que é global, exatamente, nesse momento? E aí, Diego, eu acho que tem uma outra janela de oportunidade para as assimetrias baixarem um pouco, talvez para a gente ficar um pouco mais simétrico. Quando nós sairmos desse rito de passagem, sairmos da toca, vocês, artistas, conseguirem recuperar os seus coletivos, com que força a gente não sabe, como essas coisas vão voltar nem quando, para seguir adiante, porque esse tipo de janela global, que já existia, mas que teve que ser usada a toque de caixa, talvez ajude um pouco nesse sentido, porque o que é global, local, regional, em termos de apreensão, não em termos da vida, né, do todo dia a mesma coisa que é o embate da dança, mas em termos de apreensão e difusão, pode, é uma hipótese minha, auxiliar, sim, no encurtamento de algumas distâncias e talvez no balanceamento dessas assimetrias. Cássia, eu queria te fazer uma outra pergunta que inicialmente não estava programada, mas é sobre a relação com os públicos. Você falou dessa relação local-global. A gente vem pensando muito a partir das crises e das necessidades também de comunicação, né, com a sociedade, com os entornos, pensar política pública, dança e política pública, acaba que também faz a gente pensar a dança e a relação dela com os diversos públicos, né, com a diversidade que está contida nos públicos, né, ou seja, o que a dança está oferecendo para a infância, o que a dança pensa e oferece para a juventude, no espaço público eu me refiro, né, e aí é esse recorte. Se a dança se ocupa também de pensar
os maduros, a terceira idade, como essa relação se faz, e se você observa que talvez essa falta de atenção, não sei se é bem a palavra, mas também possa ter contribuído para que houvesse uma pequena desconexão, num determinado momento, dessa relação ou dessa crise de dança e seus públicos e suas relações com o público, num sentido até mais amplo, não só o público que está sentado na nossa frente nas plateias, nos assistindo, quando nós estamos presencialmente nos teatros, mas também em relação às políticas públicas, às regulamentações, às legislações. Não sei se me fiz entender na complexidade da pergunta. Tá? Na verdade, não é uma pergunta, é um mega debate, né, Diego? Mas eu acho que dá para debater. Eu me referia um pouco rapidamente a isso, que aqui não se trata nem de demonizar, nem botar culpa num tipo de dança, nem na outra, porque se a gente parte disso, nós vamos ficar discutindo de quem é a culpa o resto dos tempos. E não vamos chegar a lugar nenhum. Mas tem uma coisa da responsabilidade, isso sim. Né? Então, assumir as responsabilidades por determinados erros e seguir, e recompor e seguir em frente. Então, assim, você é culpado, Não sei, mas a minha responsabilidade aqui nesse momento é responder para você, vou responder. Não adianta eu falar, isso é um grande debate, vamos fazer outro seminário. Não, entendeu? É isso. Então, a minha responsabilidade é debater e colocar questões, ou dizer não sei, né? Porque também não está muito na moda dizer não sei. Quando a gente, em determinados circuitos, fala assim, não sei, preciso pensar alguma coisa, mas como assim você não sabe? Estamos num mundo de sabichões. Então, às vezes é um pouco difícil você não ser sabichona igual, ou um pouco mais sabichona. Então, tem determinadas perguntas que o mundo nos coloca, que elas vão ser respondidas, às vezes amanhã, às vezes depois. Isso é uma coisa, inclusive, ou às vezes muito mais lá para frente, importante de colocar para pessoas que chegam pela primeira vez no espetáculo de dança. Talvez você não tenha o que falar sobre isso agora, né? Eu, por exemplo, sempre adorei e pretendo recuperar isso quando for possível, ir ao cinema sozinha, porque eu saio tão impactada por aquilo que eu quero continuar naquilo. E se alguém me pergunta o que você achou, você gostou, não sei o que, já me quebra aquela sensação de imersão. Então, as artes do espetáculo também trazem isso, mas trazem um pouco de inquietude. E quando alguém te pergunta, depois que termina, falando das plateias, o que isso quis dizer, você fala assim, o que você achou? Não necessariamente. Se você está ali num debate, a responsabilidade sua também debulhar aquilo para aquela criatura que perguntou isso. Você é, ali na frente, um especialista. Isso faz parte de formação de plateia. Não fechar o sentido. Mas ele não vai ficar fechado, porque aquela pessoa que está na sua frente não é tão fechado assim, não é tão obtuso assim. Ele vive estruturas por aí afora, fora do palco, ou fora daqui, que permite que ele tenha uma fó. E se seu espetáculo não fez esse fó, aí o problema é do espetáculo, não é só dele perguntar o que quer dizer. Mas, enfim. E acontece que nem sempre a gente acerta, nem sempre dá certo, etc, etc. Então, essa questão das plateias é um super debate por causa disso. Porque, sim, existem plateias diferentes para obras diferentes. Isso a gente vem discutindo há muito tempo. E uma mesma plateia, para essa dança, não frequenta outras danças. Sim, existe isso também. Mas, subjacente a essa questão, aí sim, tem uma questão muito séria, que é a questão da educação do corpo, e que liga com o que eu trabalho em cultura corporal. Como que está o corpo da gente? Estava antes e está agora, na pandemia. Né? Então, como é que... eu até estou escrevendo um artigo nesse sentido, de uma plateia mais contemplativa, a gente vira uma plateia imersiva, e agora uma plateia que está com o celular na palma da mão. Como é que é? Como é que é o processo de recepção? E existe uma crise do corpo, não é só uma crise na dança que agora se agudiza. Por quê, Diego? Para a gente não demonizar culpabilizar certas danças, mas ter a responsabilidade de discutir sobre isso.
Com certeza, com certeza. Voltando ao tema central da conversa, no texto Dança no Brasil entre Culturas, você recorre a 3 outras perguntas para responder como é dança no Brasil. Nós já passamos por uma delas no começo da conversa, que é de onde vem a dança, e no Brasil de agora, pandêmico, como você, Cássia Navas, pensa que a dança se encarna e onde ela se mostra? Na casa de vocês. Agora, até onde eu posso acompanhar na casa, nas lives, nas discussões. E eu, particularmente, nas discussões que a gente vem tendo, eu nunca tive acesso a tanto conteúdo sobre dança como eu estou tendo agora. Eu adoro simplesmente as lives de gente de dança falando. Gente que eu não teria condição de estar, sei lá, para mim é uma espécie de seminário permanente, sabe, as lives. Então enfim, tem umas lives que acontecem na hora do almoço, aí eu preciso ficar descascando umas batatinhas junto, né, fazendo a comida. Quer dizer, não, em vários pontos da minha casa acontecem seminários, assistindo aulas de dança em vários pontos. Quer dizer, para mim, como pesquisadora, é um momento de conteúdos preciosos que eu estou tendo acesso que eu não teria. Então, para falar de um outro povo da dança, né? Eu me considero povo da dança também, mas é um outro povo da dança que tem acesso a isso a partir da generosidade de todo mundo estar falando de si, da sua obra, sua, Diego, convidando tanta gente. Eu já acompanhei umas lives aí de vocês, né? As discussões, para mim é um negócio de. E aí eu falo assim, estou na cozinha descascando umas batatinhas, falo, meu Deus, um papel. Aí é um caderno de receitas, que já tem coisas de dança anotadas, etc. Porque também é muito. Então, o que vai ficar? Aquilo que fizer sentido para mim. Sempre aquilo que resta é aquilo que faz sentido para a gente. É o que insiste. Tanto que tem uma pergunta sua sobre insistência. É o que insiste em se manifestar. Então, assim, onde é que está a dança agora? Até onde eu posso acompanhar, está na casa de vocês, às vezes nos telhados, tem umas lives que já estão sendo feitas de maneira mais profissional, aqui pelo Sesc São Paulo, encomendadas, com outro tipo de produção, digamos assim, que estão sendo feitas em telhados. Você mesmo citou no nosso esquenta hoje, um pessoal da Universidade Federal da Paraíba, que gravou nas sacadas, nas escadas, mas são todos ambientes de confinamento, de solidão e de intimidade, que se tornaram públicos, e alguns até globais, né? A partir do pressuposto de quem assiste. Então, nesse sentido, tá na casa de todo mundo, né? Uma casa ampliada, que é o prédio, a escada, o telhado, ou um museu completamente, ou uma galeria completamente desabitada, um museu que estava para ser inaugurado aqui, que teve uma live do solista paulista, que é Eduardo Fukushima, antes do museu ser inaugurado, eles aproveitaram que estava tudo vazio e sem coronavírus, então estava inabitada aquela casa, então teve essa live. Então também já começa a ter, estamos todos juntos, mas tem uns que estão tendo mais condições, e outros menos condições. Quer dizer, isso não é novidade. Isso já tinha antes, isso está posto, menos oportunidade, menos oportunidade. Então, está na casa de vocês, mas está nessa questão mais ampla, que são os broadcastings, as redes sociais e as mídias sociais. Então, também está em muitas partes que a gente nem suspeita onde ela possa estar. E também uma outra janela de oportunidades, que é um termo que você trouxe, que a gente também está tendo pensando, é difícil no momento de tanto sofrimento, em que a gente tem uma sociedade enlutada, com muito luto, pensar nas oportunidades de uma maneira positiva e alegre, mas a gente não pode deixar de olhar para essas questões, e acredito que estamos todos muito imersos nos contextos da difusão, né? Algumas formalidades caíram, né? A gente está olhando de uma maneira mais fluida, talvez, para o que a internet nos oferece, os aplicativos, as questões. Claro, aqueles que têm acesso, nós sabemos que as desigualdades nesse país são imensas e que muitos, como também falávamos anteriormente, antes de começar a live, muitos nem computadores, aparelhos
celulares e smartphone têm para poder fruir desses processos, mas sim, muitas produções estão, acho que, expandindo suas concepções de difusão, de relação com o público. Marina Salomão, querida bailarina da Companhia Regina Miranda Atores Bailarinos, está aqui e comentou: penso que estamos vivendo uma oportunidade única de nos reconectar e nos entre parênteses, conhecermos, né? De fato, essa conversa entre telas, face a face, você, uma pesquisadora super respeitada no Brasil e no mundo, eu, um gestor, estou na gestão, bailarino, coreógrafo, mas de uma outra geração mais jovem, isso também, como é que quando nós poderíamos pensar que estaríamos conversando sobre esses assuntos, né? Tem esses encontros, essas redes, uma outra live que foi conduzida, que a Lígia Tourinho comentou, falando que essas redes de afeto são maiores do que a gente imaginava, né? Esses povos da dança estão se conectando através desses afetos dançantes de uma maneira muito generosa e ampla. E aí, a gente está se aproximando do tempo final da live, na verdade a gente programou 1 hora, já temos 1 hora, eu peço sua permissão para estender por mais alguns minutos, para fazer mais 2 perguntas, posso? Está dada a permissão, vamos lá. Vamos lá, muito obrigado. O seu texto fala, você já pontuou aqui cultura coreográfica, cultura da dança e cultura corporal. Você poderia comentar para os nossos espectadores sobre esses eixos? Eu já vou juntar com a próxima pergunta. A conclusão do texto traz a noção de corpo-território, terra de origem de cada artista da dança. Hoje, esse território é demarcado pela insistência? Então, vamos enfrentar as 3 culturas primeiro, depois eu vou fazer o corpo-território e vamos botar a boca no trombone. Vamos. Como é que eu trabalho, né? No texto tem exemplos, né, de cultura corporal, cultura coreográfica, cultura da dança, mas assim, e que estão, digamos assim, mais bem estruturados do que talvez minha fala seja nesse final de live. Mas vamos lá. Então, a gente esquece, né, o que a gente escreve. É bom, porque senão a gente sai falando sempre a mesma coisa. Então é bom que a gente esquece aquela coreografia para dançar outra, e ela não esquece, né? Na verdade, a memória é um filtro, né? Então, a memória bloqueia aquilo como filtro, mas depois volta. Bom, então, cultura corporal seria tudo aquilo que é da cultura de quem possui o corpo, de quem não, tem um paradoxo, de quem é e tem um corpo, né? Que é uma coisa assim, a condição de estar vivo no planeta, e particularmente para a dança, tem uma centralidade especial. Sim, as artes do espetáculo, as artes do vivo, as artes da performance, todos estão na centralidade do corpo, mas volto a dizer, na dança ela tem as suas características, por isso que ainda tem dança e a gente não virou uma coisa única, né? Então existem especificidades e demandas. Então a cultura corporal, que todo bailarino, artista da dança, onde ele trafega nessa cultura corporal, ela é dada por um compósito de elementos da natureza e da cultura. Da natureza vem pela carga genética que cada um recebe e pela qual ele também, esse corpo vai atuar com os contextos. Então, enfim, eu sempre quis ser mais alta do que eu sou. Não deu ainda, porque não teve essa prótese para aumentar. Eu sempre quis ter cabelo crespo. Não é. Então, eu faço de tudo para ele ficar um pouco mais crespo. Eu tenho uma filha que tem um cabelo super crespo, eu queria ter cabelo crespo e ser ruiva. Ela é quase ruiva, então, pelo menos eu me realizo. Não consigo. Eu tenho questões, por exemplo, de família, de miopia exacerbada muito antes do que se manifesta a miopia. Digamos, tem pessoas que têm alguma questão genética que faz com que eles tenham mais intolerância a isso ou aquilo. Isso para além dos fenótipos. São coisas que não se manifestam, mas que estão presentes ali na carga genética e que, quando se manifestam fenotipamente, ao longo, principalmente da idade moderna, e não da modernidade na arte,
causaram os estragos que causaram nos povos ameríndios, nos povos africanos, etc., por uma questão capitalista e que vai sistematizando na questão da diferença da cor de pele. E é coroado pela mitologia da raça, né? Pelo fetichismo da raça, porque raça só tem uma, que é humana, né? Para encurtar uma história bastante longa, mais que isso fica fetichizado. Então, é tudo que da biologia em relação ao contexto cultural. E o contexto cultural aí é ampliado. É fato de quem mora perto da praia, ou os bailarinos, por exemplo, que moram num país muito quente, vão ter uma flexibilidade ligamentar e muscular diferente de quem mora num país gelado do norte do planeta. Então, tem uma questão de natureza e cultura que vai trazendo formas de se movimentar, inclusive como grupo. Então, lá no meu texto, eu cito as experiências que eu tenho, ou tive, em alguns estados do Nordeste, onde a quinesfera é um pouco menor, a quinesfera onde a gente se move é um pouco menor que a quinesfera minha aqui na cidade de São Paulo. E o meu gosto por movimentos diretos e não tanto movimentos flexíveis, digamos assim. Depois, cultura da dança seriam todas essas, trafegando pela cultura da dança, haveria manifestações, falando aqui do Brasil, ligadas ao nacional popular, ao internacional popular, e manifestações, primeiro, onde principalmente a questão não é comunicar conhecimento humano para além daquilo que está se fazendo enquanto rito. A gente está no mundo e comunica o tempo inteiro. Eu estou vendo meu cabelo aqui desarrumado, estou comunicando uma certa confusão mental, que o meu cabelo vai subindo enquanto eu vou falando. Mas comunica-se o tempo inteiro. O tipo de livro que eu coloquei aqui para vocês verem, de roupa, etc., mesmo inconscientemente está comunicando. Mas tem certos tipos de dança onde isso não é condição sine qua non. E que, trafegando nesse campo da cultura da dança, estão manifestações digamos assim, cujo fundamento, o princípio, é estabelecer comunicação entre esferas, que são os rituais, ou entre a comunidade, inclusive exercendo um fator coercitivo dessa comunidade. Na verdade, a dança clássica nasce um pouco dessa maneira quando ela está nos castelos e depois passa a ser dança de corte, né, e balé de corte. Ela nasce também dentro de uma estrutura extremamente hierarquizada, principalmente no balé de corte, de uma dança que se faz como comunicação, através, inclusive, da etiqueta de poder. E depois ela sobe no palco, e depois de um longo desenvolvimento, estamos aí com balé, ou balés, né, atualmente colocados. A cultura coreográfica, ela é uma cultura onde trafegam vários tipos de atores, aonde, principalmente, eles querem estabelecer conhecimento humano através da arte da dança. Que tipo de conhecimento humano? Aquele que parem por fazer. E aí a gente vai fazendo essas clivagens ao longo da história da dança. E, de certa maneira, quando você faz, isso é na verdade, quando você fala de eixos, isso são categorias que, sim, estruturam-se dentro de eixos, e através dela é possível a gente chegar a estudos muito interessantes sobre a dança que se faz no Brasil, sobre a dança do Brasil, que se chama de entre culturas, dança no Brasil entre culturas. As que eu proponho para fazer isso são essas três categorias: corporal, da dança e coreográfica. Voltando à outra pergunta, que eu dei permissão, você me permitiu falar um pouco mais, né? Porque quando a pessoa que tá me recebendo em casa fala, quer ficar mais um pouco? Lógico que eu ficarei. Casa Diego, que é a casa do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. Falando do corpo-território, né? Que é o território de origem. O corpo-território do bailarino também é constituído por essas três culturas. E aí também se estabelece questões da identidade, né? Tenho medo de falar de identidade, de questões identitárias, mesmo porque quando a gente conversa sobre isso, etc., a gente não
Não está falando das questões identitárias supremacistas, né, que estão tão em voga, não só no Brasil, mas em outras plagas aí mundiais. Então, tem uma questão do estabelecimento de uma identidade, sim, nesse corpo-território, e identidade como uma coisa composta de elementos que insistem em se manifestar e elementos mutantes. A gente sabe disso quando você vai ficando mais velha, você fala, meu Deus, isso insiste em se manifestar. Então, deve ser constitutivo da minha identidade. Mas a dúvida e a vontade principalmente nós, né, os pesquisadores e os artistas, que se colocam nesse território da dúvida e da pergunta e de uma inquietude, existem traços da identidade que podem e são mudados, né, ao longo de longas trajetórias de trabalho. Então, você fala assim, a sua pergunta, hoje esse território é demarcado pela existência? Mais do que nunca. Né? Apesar que o corpo e a nossa espécie, que se manifesta nesse corpo, ela insiste em se manifestar de maneira exemplar, né? Ao longo aí da sua existência sobre o planeta. Só que a insistência da dança nesse momento e a resistência, né? E eu entendi que quando você fala em insistência, diferentemente de resistência, que é uma coisa mais de natureza até particular, né, e própria, e em si é o paradigma, né? Nosso corpo insistindo em se manifestar. Eu acho que para a dança, nesse momento, e um pouco antes disso, e eu venho discutindo isso com alguns colegas em alguns cursos recentes, até em forma de live, ela é mais do que nunca necessária. Por isso que eu chamei aquele ciclo de lives de boca no trombone. A gente vai notando uma ausência, eu e alguns pesquisadores, eu não sei se vocês, da palavra da menção dança, em vários discursos. E não são discursos. Por isso que eu fiquei emocionada com a Jandira Fegali. Ela não só falou da dança, como participou de uma live de dança, como fez uma anamnese do que seja a dança. Falei, gente, interessantíssimo. Quase, se eu pudesse, teria mandado um buquê de flores. Um dia eu farei. Mas, enfim, então, essa inexistência de uma centralidade da palavra dança em determinados discursos, de pessoas que organizam festivais, onde a dança está colocada e não se fala de dança, de pessoas que, inclusive, são de festivais de dança e, quando estão no meio de outros festivais, não falam, eu sou de um festival de dança, me preocupa, me inquieta, não sei se me preocupa. Porque nós estamos vivendo, já antes da pandemia, o que eu venho chamando de crise de corpo, ou corpo em crise, muito grande. E essa quietude em relação a essa palavra, que não precisa ser a dança sua ou a dança minha, mas qualquer a dança, como um campo político, é uma coisa na qual a gente tem que prestar atenção. Né? Nisso que você fala das gestões públicas, mas de uma espécie, assim, de fica-pé, boca no trombone, porque isso daí não é simplesmente culpa de um ou culpa de outro, culpa daquele que eclipsa esse discurso. Isso tem a ver com processos da arte no capitalismo, do corpo no capitalismo, e a arte a arte da dança tem uma centralidade no corpo. Então, isso está querendo nos dizer alguma coisa. Essa é uma das minhas hipóteses, e por isso, Diego, que eu acho que, como nunca, para descentralizar, para fincar pé e para tornar mais simétrico nessa batalha insana que a gente vai ter que ter nessa geração e nas futuras gerações, contar as histórias para as pessoas, trabalhar com história de dança é um produto, um bem de extrema necessidade. Contar as nossas histórias, contar as histórias de vocês. Isso pode trazer mais visibilidade, mais segurança, mais reflexão, mais responsabilidade e mais companhia, principalmente nesse momento de solidão extremada, porque muitos de nós estamos vivendo. Querida, eu agradeço muito a presença, o tempo, a conversa, todo o processo que a gente curto, mas que nós passamos para chegar até essa live de hoje.
todo mundo que está aqui presente, que deixou seus comentários, suas curtidas, as mensagens de WhatsApp que chegam falando na live. São redes que vão se entrecruzando. Eu estou absolutamente surda a esses comentários. Fica lá. Fica. Fica tudo salvo, porque a minha plataforma tem acesso a tudo que as pessoas vão comentando e vou meio que mediando, e é uma múltipla atenção. E eu só gostaria de fazer também o meu boca no trombone, vou também, além dessa... Estou aprendendo aqui com a Cássia algumas senhas para a gente acessar alguns conteúdos e falar de como essas relações, Cássia falou tão bem do balé, você pontua num outro texto, você fala do balé como uma multinacional, né? Eu não estou aqui... Nós temos algumas hierarquias postas na nossa sociedade, no nosso povo dançante, no imaginário, na mitologia da bailarina clássica, né? Que tem muito, né, no imaginário da população quando se pensa em dança cênica. Como também, por outro lado, outras danças, né? Outros povos dançantes, as danças negras, o povo preto, as contribuições que têm outras maneiras de pensar, construir a sua narrativa, como, ao menos no Rio de Janeiro, eu acho que em São Paulo também, trouxe um frescor, uma possibilidade de troca. E aí eu concordo com você que a gente precisa aparar algumas... Não são arestas, mas você usou um termo que agora me fugiu, que é da gente harmonizar pelo momento que a gente está vivenciando, para entender também essas relações e essas tensões e construções e necessidades dos artistas, dos nossos públicos, de quem está nos bastidores, né? Ou seja, de toda essa comunidade, esse povo que está ali fazendo a arte e a dança existir, estão insistindo nos seus fazeres, mesmo com as precariedades, né? Que estão postas já há algum tempo para a realização dos nossos fazeres. Enfim, você quer deixar alguma conclusão, alguma palavra final para essa live, para a gente fazer o encerramento? Diego, eu queria primeiro agradecer ao extremo profissionalismo com que eu fui tratada por você. Eu fiquei muito contente de participar dessa live. Eu achei singular que você tenha escolhido esse texto, né, nesse momento, dentre outros que você poderia ter escolhido, algum tema que você pudesse inventado. Nesse sentido, foi muito respeitoso, porque às vezes pedem para a gente temas assim meio descabelados, você fala, ok, vamos fazer, é bom, porque você sai da sua zona de conforto e vai em direção a outro lugar, mas nem sempre você tem a familiaridade, né, de falar de alguma coisa que já está instalada dentro da sua casa de trabalho, né, e esse texto aí é um pedaço importante da minha casa enquanto um lugar onde eu guardo as minhas ideias, onde eu construo, casa num sentido simbólico. E eu fiquei muito orgulhosa de ter à frente, eu tenho orgulho do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, mas eu fiquei muito orgulhosa de você ser o diretor, nesse momento, do Centro Coreográfico. Pelo seu profissionalismo, pelo seu bom humor, pela luta. Então, é tão bom quando a gente vê, estamos passando uma questão viva, né? Viva. Viva. Nós estamos Viva. aqui, essa geração que te antecedeu, vamos seguir, junto, fazendo intersecções, em paralelo, mas é bom saber que tem gente trabalhando tão bem quanto você está trabalhando aí. Isso é a rede de afetos citadas por você citado, mas parece que foi a Lígia Torinho que falou. Foi a Lígia que trouxe. É uma rede de afetos de sustentação profissional. Né? É um profissionalismo constituído de afeto. Um afeto
Seu áudio está falhando, querida. Parece que passou uma moto aqui. Então, eu queria te agradecer por isso, né? Pelo Centro Coreográfico, que eu sei que é fruto de muita gente, mas para você, que está nesse momento aí. Coragem, estamos aqui no que você precisar, e sigamos. Sigamos porque temos muito a fazer, como eu costumo colocar nos meus blogos. Sempre tivemos, mas agora temos muito, muito, muito a fazer. Temos muito a fazer e gratidão por esse encontro. Sim, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. A live fica salva no Facebook do Centro Coreográfico. Quem quiser compartilhar, indicar para os seus alunos, fiquem à vontade. Certamente nós vamos, nos nossos projetos educativos, compartilhar essa live, que algumas escolas buscam conteúdo virtual também, com a programação do Centro Coreográfico, é um trabalho invisível para o público que mais acompanha, mas algumas escolas pedem alguns materiais para preparar material pedagógico. Tem todo um trabalho que a gente faz que muita gente não sabe. E aí a gente, certamente essa live vai ser muito procurada para isso. Eu agradeço, Cássia, e a todo mundo que esteve aí. Sim. Muito obrigado. Obrigada. E encerro a live, queridos. Um excelente final de tarde para todos, uma boa noite, um final de semana de tranquilidade para vocês, de saúde. Fiquem bem. Até.